Pois bem, vamos avançando aqui no conteúdo e vamos ver uma outra questão importante. Receita total e elasticidade preço da demanda. Ao estudarmos mudanças da oferta ou da demanda em um mercado, uma variável que frequentemente desejamos estudar é a receita total, que é a quantidade paga pelos compradores e recebida pelos vendedores de um bem. Em qualquer mercado, a receita total é o preço vezes a quantidade, ou seja, o preço do bem multiplicado pela quantidade vendida dele. Para representar a receita total graficamente, como na figura 2, a altura do retângulo abaixo da curva de demanda P é a largura... A altura do retângulo abaixo da curva de demanda é P e a largura é Q. A área do retângulo P vezes Q é igual à receita total do mercado. Na figura 2, em que P é igual a 4 e Q é igual a 100, a receita total será 4 vezes 100 igual a 400. Ok? Então, isso aí é, digamos assim, aula de finanças básicas. Como a receita total varia à medida que nos movemos ao longo da curva de demanda? A resposta depende da elasticidade de preço da demanda. Ok? Se a demanda for inelástica, como no painel A da figura 3, um aumento no preço causará um aumento na receita. Então, se o bem ele é inelástico, a demanda é inelástica, a demanda de um determinado bem é inelástica. Se o preço aumenta, como eu não vou diminuir tanto, a receita total ela aumenta. Aqui um aumento no preço de 4 para 5 provoca uma diminuição, daqui a pouco eu volto, na quantidade demandada somente de 100 para 90, de modo que a receita total aumenta de 400 para 450. Ou seja, um aumento no preço aumenta preço vezes quantidade, porque a diminuição em quantidade é proporcionalmente menor que o aumento em P. Em outras palavras, a receita extra pela venda das unidades a um preço mais alto mais do que compensa a queda na renda pela venda de menos unidades. Então, neste exemplo inelástico, preço aumenta, quantidade não diminui tanto. Significa agora que o vendedor está tendo uma receita extra porque o preço está mais alto. E esse preço mais alto compensa um pouquinho na queda da venda das unidades, ok? Vamos voltar aqui e dar uma olhada no gráfico primeiro. Então, o gráfico de receita total. Aqui nós temos mais uma vez o eixo preço e o eixo quantidade. Receita total, portanto, é a quantidade paga pelos compradores e recebida pelos vendedores. É igual à área do retângulo abaixo da curva de demanda. Então, aqui nós temos a curva de demanda. Nós temos aqui o ponto. Em que reflete lá a quantidade de 100 e o preço de 4. Aqui é o preço de 4, a quantidade demandada é 100 e a receita total é de 400. Portanto, este retângulo representa matematicamente ou graficamente a receita de $400 neste exemplo, ok? E se houver agora um movimento? Aqui o autor coloca também dois exemplos. Vamos abaixar aqui e depois nós voltamos no gráfico. Obtemos o resultado oposto, portanto, se a demanda é elástica. Um aumento no preço causa uma redução na receita. No painel B da figura 3, por exemplo, quando o preço sobe de 4 para 5, a quantidade demandada diminui de 100 para 70.
E com isso a receita total diminui de 400 para 350. Como a demanda é elástica, portanto, alterações no preço produzem um efeito no consumo maior, então o consumidor consequentemente deixará de consumir mais esses produtos. A redução da quantidade demandada, a diminuição na quantidade demandada é maior, é tão grande que mais do que compensa o aumento do preço. Então, neste caso, ainda que o preço maior gere uma receita maior, a quantidade demandada cai tanto que ela é maior, a perda aqui é maior do que o ganho referente ao aumento de preço. Ou seja, um aumento no preço reduz preço vezes quantidade, porque a diminuição em quantidade é proporcionalmente maior do que o aumento em preço. Nesse caso, a receita extra pela venda das unidades a um preço mais alto, que é a área A, é menor do que a queda na receita pela venda de menos unidades, que é a área B. Os exemplos da figura ilustram algumas regras gerais. Quando a demanda é inelástica, portanto, elasticidade menor do que 1, o preço e a receita total movem-se na mesma direção. Então, se eu tenho um produto onde a variação no consumo é muito pequenininha, caso aumente o preço ele aumenta e a receita também aumenta, movendo-se na mesma direção. Quando a demanda é elástica, elasticidade maior do que 1, portanto, há uma sensibilidade à variação aos preços, o preço e a receita total movem-se em direções opostas. Então, o preço aumenta, mas como esse produto é muito sensível ao aumento de preço, a receita total diminui, porque o consumo menor gera efeitos negativos maiores do que os efeitos positivos na receita por conta da elevação do preço. E se a demanda tem elasticidade unitária, a receita total permanece constante quando o preço varia, aí você não tem muita modificação. Vamos agora voltar e ver como isso funciona no gráfico aqui na figura número 3. Então, como a receita total se altera quando o preço muda? O impacto de uma mudança de preço sobre a receita total, o preço do produto e da quantidade, depende da elasticidade da demanda. No painel A, a curva de demanda é inelástica, ou seja, o efeito de variações no preço sobre a demanda é menor. Neste caso, um aumento de preços provoca uma diminuição da quantidade demandada proporcionalmente menor, aqui está o ponto-chave, então a receita total aumenta. Aqui, um aumento de preço de 4 para 5 faz com que a quantidade demandada caia de 100 para 90. Então é esse o painel A, ou seja, uma demanda inelástica é um bem em que o preço aumenta, mas a redução no consumo é proporcionalmente menor. Então veja, quando a curva de demanda é inelástica, veja que ela é mais vertical do que o caso B, que está mais horizontal. Então a curva vertical, em que você tinha o ponto original com um preço de 4 e uma demanda de 100, ok? Então claramente aqui, ó, você tem um retângulo, esse aqui, né? E você aumenta o preço para 5, reduz a demanda para 90 e consequentemente você vai ter este outro retângulo aqui.
Então veja, quando a curva de demanda é inelástica, a receita extra pela venda a um preço maior é maior do que a receita perdida pela venda de menos unidades. Então, numa demanda inelástica que é menos sensível à variação de preço, eu aumento o preço, vou ter uma receita extra, que é esse retângulo A, vou ter uma perda de quantidade, então B, então reduzo, então eu ganho uma receita extra, perco receita por conta da queda das vendas, mas a minha receita extra ela é maior que a minha perda de receita. E na outra situação, no painel B, a curva de demanda é elástica, ou seja, veja, curva mais horizontal e este bem, o consumidor ele é mais sensível à sua variação de preços. Neste caso, um aumento de preço provoca uma diminuição da quantidade demandada, proporcionalmente maior, aqui está a palavra-chave, então a receita total diminui. Aqui um aumento no preço 4 para 5 faz a quantidade demandada cair de 100 para 70 e a receita total diminui de 400 para 350. Então, a mesma situação, eu tenho aqui a curva de demanda, ok? Elástica, mais horizontal, mais sensível à variação de preços. O preço então sai de 4 para 5. Veja, aqui também eu tenho um ganho de receita, que é esse retângulo A, eu tenho um ganho de receita, ok? Então eu tenho um ganho de receita, mas a minha demanda sai de 100 para 70, o que eu tenho aqui, portanto, uma perda de receita. E aí, nessa nova situação, eu terei, portanto, este retângulo, ou quase um quadrado. O que significa dizer que, quando a curva de demanda é elástica, essa receita extra, por conta da elevação do preço de 4 para 5, é menor do que a receita que eu perdi na queda da quantidade vendida. Então veja que não é muito difícil, se você compreender o que está por trás desses movimentos, você consequentemente vai compreender porque em uma situação a receita total aumenta e, portanto, se a firma aumentar o preço do seu produto, ela não vai ter uma receita menor, porque o produto dela é inelástico, pode ser um produto essencial, por exemplo. E na outra situação, se a empresa ela aumenta o seu preço, consequentemente ela vai ter uma receita extra, mas a queda nas suas vendas será tão grande que ela terá, portanto, uma receita total menor. Então esse é basicamente esse conceito em que você aplica a elasticidade a questões relativas à receita total de um determinado vendedor. Se você não entendeu aqui mais uma vez, achou muito complexo, volte o vídeo, assista novamente, até que você compreenda de maneira, fique claro para você esse gráfico, esses dois gráficos que nós vimos agora. Elasticidade e receita total ao longo de uma curva de demanda linear.